Olá, meninos e meninas. Estou aqui para poder orientar vocês como fazer as questões 3 e 4 da lista 7. Então, a questão 3 e 4 são questões bastante trabalhosas. Tem que ter paciência, tem que fazer com calma, porque senão a sua parábola completa não vai dar certo, tá? E se desistir na primeira tentativa, se você não ficar lá, meu Deus, e agora o que eu faço? E pensar, e raciocinar, e tentar, não vai conseguir. E aí vem a frustração e aquele dizer de que eu não consigo aprender nada. Isso não é verdade. Todo mundo que consegue tentar, vocês são meninos inteligentes, vocês vão fazer, né, seguindo as minhas instruções e vai dar tudo certo. Então, o que eu observo aqui na letra A? Eu tenho a função, né, o f de x, x ao quadrado mais 3 vezes x menos 10. O que eu vou fazer? Lembra, ensinei para vocês? Quando for zero, todo lugar que for x, eu vou colocar zero e vou resolver. Cuidado com o sinal, hein? Não se esqueçam sempre de manter o sinal correto, senão a parábola não vai conseguir montar ela certinha. Quando for 1, vou substituir tudo que for x por 1. Quando for 2, e quando for menos 1, quando for menos 2. Eu, a princípio, fiz esses daqui que eu tinha falado para vocês. E aí, eu tinha feito aqui a minha escalazinha, somente essas partes aqui também, ó, até aqui, tá? A princípio, a gente faz isso e vai observando como que vai ficar o gráfico. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, façam primeiro, né, o x, o menos 2, o menos 1, né, o 0, o 1 e o 2. Façam esses 5 pontos primeiro e monte a escalinha. Depois, vocês vão fazer a fórmula de Bhaskara. O que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula é essa aqui, ó, que tá para vocês, tá? A fórmula é essa daí que tá para vocês. Então, aqui na minha fórmula, x ao quadrado mais 3x, na minha função, né, menos 10. O que eu tenho aqui de informação? O que está do lado de x é o a, do x ao quadrado. O que está do lado de x é o b. O que não tem nada acompanhado é o c, tá certo? Então, olha só, aqui não está pedindo b, então eu vou colocar 3 todo lugar que tiver b. Aqui está pedindo a, eu vou colocar 1, porque não tem nada, é 1. E aqui onde está pedindo c, eu vou colocar menos 10, porque o sinal acompanha o número. Aí vou fazer os cálculos, né? Vou resolvendo, tiro aqui, né, a raiz. E aí eu vou ter esse finalzinho aqui que eu vou descobrir quais são as duas raízes do meu gráfico, que são os dois pontos nesse caso de x, na qual a reta tá lá, o eixo x, na qual vai passar a minha retinha. Tá? No caso, a minha parábola. Então, ela vai passar em 2 pontos do eixo x aqui que eu descobri. Então, primeiramente, não é aqui, ó, x igual a menos 3 mais ou menos 7 dividido por 2. Então, eu primeiro faço menos 3 mais 7 dividido por 2, tenho aqui o resultado. Depois eu faço menos 3 menos 7 dividido por 2. É uma soma, eu conservo o sinal, né? 7 e 3 dá 10. E tenho dois sinais negativos. Então, ele vai conservar o sinal entre eles, entre essa soma, e divido por 2 vai dar menos 5. Beleza. O que eu vejo? Esse aqui não está falando do x, então eu vejo aqui que eu preciso descobrir aonde vai ser o menos 5. Por isso que eu fiz aqui, ó, da minha função, o menos 5 também. Aí eu fiz o menos 5, né? Aonde tem x, eu coloquei menos 5 e fiz a conta. Aí eu vi aqui, ó, que quando o x for menos 5, lá no f de x vai ser 0. No f de x aqui vai ser 0. Tá certo? Então, primeira coisa que eu faço, do menos 2 até o 2, monto aqui a minha escalinha, né? Só para eu poder ter uma noção. Depois eu faço a fórmula de Bhaskara, tá? Resolvo, vou encontrar os meus 2x, e aí eu vou ver assim, até onde que eu vou colocar o meu eixo x. Encontrei. Olha só,
Então, fiz aqui os passos que eu ensinei para vocês. Eu vi aqui que eu preciso de ir com x até o menos 5. Então, fiz também o menos 5. Tinha feito os outros para poder o menos 4, o 3, o menos 3, para poder ver como é que ia ficar, né? Mas, se quiser fazer também, fiquem à vontade, porque aí vai ficar a parábola desenhada bem certinha. O que eu fiz aqui agora? Aqui é para eu poder encontrar o meu vértice. O que é o vértice? Se for uma parábola assim, esse meu pontinho máximo aqui. Se for desse desenho a minha parábola, é esse ponto aqui, né? Essa partezinha mais extrema dela, né? Que a gente fala que é o vértice. Por que é importante eu achar? Porque eu vou ter, igual, por exemplo, eu vou ter lá 2 pontos. Eles vão estar, por exemplo, aqui, tá aqui o meu gráfico, ficou assim. Aí ele vai passar aqui e vai passar aqui. Tá, mas onde que ele vai fazer a curva? Então, se eu tiver o valor daqui do eixo X, do f de x, né? E do eixo Y, desculpa. E do eixo X aqui embaixo, eu vou saber exatamente onde que eu vou fazer aquela curva da minha parábola. Tá? Então, é importante também fazer essas duas fórmulas aqui, ó. Essa aqui, que eu vou achar do eixo Y. E essa fórmula aqui que eu vou achar do eixo X. Tá? Porque eu vou fazer o encontro entre as duas, que vai ser exatamente onde vai estar o pontinho que eu vou fazer a curvatura da minha parábola, tá? Esse sinal negativo aqui tá fora. Então, porque como eu também tenho esse problema de, às vezes, confundir sinal, esquecer sinal, isso é comum para todo mundo, ainda mais eu que não sou matemática, e vocês também não são matemáticos, né, ainda. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar entre parênteses para mexer com esse sinal aqui de fora no final. Eu coloco entre parênteses, que eu sei que ainda tem que envolver esse sinal de fora ali. Aí lembra aqui, ó, que eu tinha falado para vocês? Quem é A, quem é B, quem é C? É a mesma coisa. Eu vou colocar o B, onde é quem é B, né? No A e o C, quem é A e C, e aqui o A, e vou resolver. Cheguei aqui no finalzinho, coloco o sinal igual. Aqui dentro tá positivo, então vai permanecer negativo. Se fosse negativo, ia ficar positivo aqui no final. E faço o valor, 49 dividido por 4, 12,25. Para achar a parte do vértice de x. A mesma coisa, menos, aí eu gosto de colocar o parênteses B sobre 2 vezes A. Então, eu vou substituir, vou colocar o B aqui e o A aqui. Vou resolver, deixo o sinalzinho no final e eu vi que ele é o quê? Menos 1,5. Olha só como é que vai ficar o desenho da minha parábola, tudo que eu mostrei para vocês. Quando aqui, ó, do menos 2 até o 2. Do menos 2 até o 2. Quando o x for menos 2, o meu f de x vai ser menos 12. Então, olha aqui, ó. O meu x menos 2, o meu f de x menos 12. Que tá aqui o f de x, ó, menos 12. Quando o meu x for 0, o meu f de x vai ser menos 10. Então, a bolinha vai estar bem aqui. Eu não consigo fazer bolinha que se eu segurar, como a Teletouch, ela vai ficar parecendo um monte de outra coisa que não tem nada a ver. Então, eu vou fazer um xizinho para vocês visualizarem. Quando o meu x for 1, tá aqui, ó, um positivo, o meu x tá aqui, ó, um positivo. Lá no meu f de x, ele vai ser menos 6. Então, vai estar aqui, ó, menos 6. Quando o meu x for 2, o meu f de x vai ser 0. Então, vai ser exatamente onde está o eixo x. Então, vocês perceberam, ó, daqui com essas informações eu conseguia já fazer essa curvatura até aqui assim, ó. Aí eu fiquei, gente, até onde vai esse pontinho aqui que é o vértice, ó? Não falou que tava aqui, ó, menos 12,25, ó, menos 12, vai um pouquinho mais, 12,25 tá aqui, ó. E no eixo x, ele estaria em menos 1,5. Menos 1,5 estaria mais ou menos aqui, ó. Então, se eu seguir, ó, o meu vértice vai estar bem exatamente aqui, ó, onde eu falei para vocês, que é o ponto de encontro dos dois. Aí, como eu vi que ia passar aqui pelo eixo x no ponto menos 5, que foi que eu encontrei aqui quando eu fiz a fórmula de Bhaskara, por isso que eu fiz aqui, ó. Né? Quando o x for menos 5, então o eixo y vai ser no zero. Então, vai ser exatamente aqui que ia cruzar. Ó. Então, eu fiz aqui a minha parábola. Aí, para ficar bonitinho, cada ponto, né? Ela ficar com o desenho certinho, não tão certinho, porque você fazendo no lápis, na mão, eu não sou péssima em desenho, mas enfim. É por isso que eu fiz
Quando o x for menos 4, aí eu vi que ele seria menos 6 no f de x. Então, ó, quando o x for menos 4, o f de x vai ser menos 6 aqui, ó, outro ponto que ele iria passar. E também fiz o f de x, né, quando for o x menos 3. Aí, o f de x seria menos 10. Então, tá aqui, ó, menos 10. Foi bem aqui, ó. O x não tá aqui menos 3? Vai estar menos 10 aqui no f de x. Então, seguindo, ó. Então, por isso que eu fiz esse desenho. Deixa eu apagar tudo aqui para vocês visualizarem de novo. Então, por isso que ficou esse desenho, ó, certinho, tá vendo? Ele mostra como que é realmente uma parábola. Olha aqui, o vértice que eu falei para vocês. Com o seu respectivo, né, localização aqui no f de x e sua localização aqui quando for no eixo x. Aí, quando eu vejo aqui, ó, aqui é positivo. Então, minha parábola, ela vai ter esse desenho. Se fosse negativo, o x ao quadrado, a minha parábola teria o desenho o contrário, certo? Espero que agora tenha ficado mais fácil de vocês fazerem as letras B, C, D, etc. e número 4. Mesma coisa, todo esse trabalho, o que você vai fazer? Primeiro faz do 0 até o menos 2, aqui, né? 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Façam a fórmula de Bhaskara para vocês verem até onde vai o x de vocês. E depois encontrem, né? Vocês vão encontrar o vértice do y e o vértice do x. Façam esses passos e depois comecem a desenhar a parábola de vocês. Precisou de mais? Vai fazendo, até sua parábola ficar bem bonitinha. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E a gente se encontra agora no dia da correção das outras questões. Um abraço, bons estudos para vocês.